Nós lemos Lamentações capítulo 1 no início do culto, agora nós vamos ler Lamentações capítulo 5. Lamentações capítulo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Lamentações é depois de Jeremias. E é Lamentações de Jeremias. Lembra-te, Senhor. Lamentações capítulo 5, versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio ou vergonha pública. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Ao Egito estendemos as mãos, e aos assírios para os fartarem de pão, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Versículo, irmãos, versículo 18. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente, o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitarias totalmente. Por que te enfurecerias contra nós tão grande maneira, ou em tão grande maneira? Pode se assentar, irmãos. Nós iniciamos Lamentações com Lamentações capítulo 1, e nós vemos que o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias. Jeremias, um profeta que avisou o povo. Antes de acontecer tudo isso daqui, Jeremias já tinha avisado o povo. Jeremias chorou, é chamado profeta chorão. E ele chorava porque ele sabia o que ia acontecer com o povo. Ele chorava porque sabia, se o povo não se arrepender, a tristeza que ia vir, vendo um povo naquela situação, longe de Deus, afastado de Deus, não querendo obedecer a Deus. Ele já sabia o mal que ia vir. Assim como Jesus chorou por Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém ia sofrer por rejeitar ele. E Jerusalém sofre até hoje por ter rejeitado o Messias, por ter rejeitado Jesus. Então nós vemos aqui que o povo pediu para Deus lembra-te, Senhor, dos que nos tem sucedido. O povo ainda estava tendo esperança, porque se a gente está pedindo para Deus lembrar, significa que a gente ainda tem esperança. Mesmo o povo, irmão, estando em cativeiro, mesmo o povo estando na terra estranha, mesmo o povo estando em opróbrio, que é vergonha pública, mesmo o povo, a sua herança estando entregue a forasteiro ou a estrangeiros, mesmo o povo, que as suas mães estavam como viúvas, porque muitos de seus maridos eram levados cativos, mesmo o povo estando como órfão, sem pai, às vezes sem ali a proteção de Deus, a proteção divina, mesmo o povo tendo que comprar as coisas em troca de lenha, em troca de comida, ele tendo que dar coisas valiosas a troco de coisas que eram mínimas, mesmo assim o povo ainda pedia para Deus lembrar deles. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a sua esperança,
Mas eu digo uma coisa: se esse povo ainda tinha esperança em Deus, eu e você também pode. Se esse povo que sofreu toda essa calamidade, que sofreu toda essa assolação, ainda tinha esperança em Deus, eu e você ainda podemos ter esperança no Senhor. Analisando essa palavra, hoje o Senhor falou comigo, irmão, isso é para a gente levar mais profundo. Aqui diz que a herança, a herdade deles passou a estranhos. Esse povo, irmãos, o sonho deles era Nova Jerusalém, era Jerusalém, era a Terra Santa, era o templo, era o que eles tinham. E isso era uma herdade, era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus prometeu em dar a terra prometida para eles. Deus prometeu em dar a terra que manava leite e mel para eles. E Deus ali cuidava do seu povo. Então imagine um povo que recebeu uma herança lá dos seus antepassados, dos seus pais passados. E eles valorizavam aquela herança, valorizavam a terra santa, valorizavam o templo. Mas depois, claro, eles deixaram de valorizar a presença de Deus. Não foi nem a cidade, eles deixaram de valorizar a presença de Deus, por isso que tudo se destruiu. Então imagine esse povo que colocou todos os seus sentimentos ali, que colocou toda a sua esperança ali no templo, que colocou toda a sua esperança na cidade, e aquilo que foi conquistado de muitos anos, mais ou menos 300 anos, e de repente você vê aquilo se perder. De repente você vê aquilo ser destruído. De repente você vê aquilo tudo se acabando. O povo ficou triste, irmão, ficou desanimado. O povo se lamentou, o povo chorou. Muitos momentos eles achavam que não tinha esperança. Mas em outros momentos, como nós vemos no 5, eles voltavam e lembravam e sabiam que Deus era misericordioso. Então eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei que talvez o inimigo tenha tocado em áreas da sua vida. E você diz, nossa, mas era algo de herança. Eu tinha colocado um sentimento nisso, eu tinha colocado uma esperança nisso. Nossa, isso aí era meu apoio, isso aí era minha força, isso aí era minha segurança. Irmãos, em nome de Jesus, o inimigo pode tocar em algumas coisas nossas, mas graças a Deus ele não tocou na nossa vida. E se a gente está vivo, ainda há esperança. Se a gente está vivo, ainda dá para reconstruir novamente, ainda dá para amar novamente, dá para ter paz novamente, dá para ter a salvação novamente, dá para fazer as coisas retornar como deve ser, porque Deus tem o poder da restituição. Deus tem o poder da restituição. Então o povo ficou desolado, irmão. O povo chorou. A dor deles, ninguém podia consolar eles, ninguém podia ajudar. Aqui vai dizer que eles estenderam a mão para o Egito Egito virou as costas, não pôde ajudar ele. Eles estenderam a mão para a Síria não pôde ajudar eles. Então, ou seja, o povo estava sem a ajuda de ninguém. O povo não tinha ninguém para ajudar eles. E tem hora que a gente está nessa situação, irmão. Não tem ninguém, aqueles que a gente pensa que vai nos ajudar, aquilo que a gente pensa que vai ser nossa segurança, de repente aquilo se acaba. Mas por que acontece isso, irmão? Porque na verdade o Egito mesmo, que para nós hoje simboliza o mundo do pecado, não pode dar segurança que só Deus pode. A Síria, embora fosse um exército, uma grande nação, ela não poderia dar aquilo que o povo precisava, que era a paz, a tranquilidade. Então talvez você chegou aqui e você não está vendo socorro em nada, você não está vendo consolo em nada. Mas saiba de uma coisa, Deus quer ser o seu consolo. Deus quer ser o seu ajudador. Deus quer ser a sua esperança. Porque o povo passou a confiar, irmão, nas nações, passou a confiar nos deuses vizinhos, nos deuses pagãos, e deixaram de confiar no Senhor. E por isso eles ficaram sem Deus como marido, ficaram como viúvas a nação, ficaram sem a ajuda de Deus. Irmão, ficar sem a ajuda de Deus é a pior coisa do mundo. A pior coisa é ficar sem Deus.
Porque a gente vê pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm casa, pessoas que têm bilhões, mas não tem Deus, ela é triste, até tira a vida. Até tira a vida, às vezes tira a vida até de outro. Porque falta de Deus, falta do Senhor, falta de esperança verdadeira, de vida verdadeira. E isso só quem pode dar é Deus, irmão. É só o Senhor que pode dar isso. Chegou um momento em que Deus teve que destruir o seu próprio templo. Deus teve que destruir o próprio templo. O povo de Deus, enquanto o templo estava de pé, eles falaram: não, Deus não vai destruir a cidade. Deus não vai permitir que a cidade, foi Deus que escolheu essa cidade, foi Deus que escolheu esse templo, Deus não vai destruir isso. Deus teve que destruir a própria cidade, o próprio templo que ele tinha escolhido. Mas por que Deus fez isso, irmão? Para salvar o povo. O povo estava perdido, irmãos. O povo estava sem Deus. Tem coisas que Deus tira da nossa vida para nos salvar, para nos libertar. Como eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido, Deus prefere tirar o que nós temos do que tirar a nossa vida. Deus prefere às vezes ver a gente ser disciplinado do que viver uma vida longe dele, não ser disciplinado e perder a vida eterna. Mas mesmo assim o povo ainda estava: Senhor, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, o que tem sucedido. Tudo isso que eu falei para vocês. O povo estava como viúva, sem ninguém para ajudar, estava na terra estranha, a cidade assolada. Talvez você entrou aqui, a sua casa está uma bagunça. Talvez você entrou aqui: como que eu vou conseguir reconstruir isso? Como que eu vou conseguir colocar isso no lugar? Como que isso vai dar certo? Irmãos, nós temos que confiar no Senhor. É só Ele para colocar tudo no lugar. É só Ele para endireitar o que é preciso. E os inimigos estavam sobre os pescoços, ele estava perseguindo o povo. O povo não tinha descanso. Irmão, a pior coisa é viver sem descanso. É viver sem paz. Você não pode ir para a direita, você não pode ir para a esquerda, você não pode ir para lugar nenhum, você não tem paz. O povo estava desse jeito, não tinha descanso, não tinha paz. Era isso que o povo estava, e talvez você esteja dessa maneira, sem descanso, sem paz. Mas aqui nessa noite está o príncipe da paz. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem descanso para a nossa alma, que tem descanso para a nossa vida. Aí olha o que vai dizer no versículo 18: pelo monte Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? O povo fala: Senhor, olha a cidade, olha o monte Sião, o monte escolhido de Sião está assolado, Senhor. Olha a situação que está. Aí eles fazem uma pergunta: por que o Senhor nos esqueceria de nós para sempre? Irmão, Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de ninguém. Como diz, Ele tem a hora de agir. Ele tem a hora de trabalhar. Aquele povo tinha que esperar um tempo para Deus agir. Deus falou para Jeremias, através do profeta Jeremias: vocês vão esperar 70 anos. Vai ter que esperar. Mas Deus não tinha esquecido deles. Deus não tinha abandonado ele. Ele fala: pode uma mãe esquecer tanto do seu filho que amamenta, que cria? Ainda se ela esqueceu, eu não esquecerei de vós. Deus não esquece dos filhos dele, mas Ele nos criou. Ele nos formou. Mas Ele só age na hora certa. Ele age na hora que deve ser agida. Então talvez você não está dizendo assim: mas Deus não está agindo, Deus não está fazendo. É porque Deus está esperando a gente agir primeiro. Deus está esperando a gente se voltar para Ele. A gente buscar a face dEle, buscar a presença dEle. Irmão, Deus é um pai que está aí disposto a abençoar os seus filhos. Ele mesmo fala que nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas ao nosso filho, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu, Jesus dizendo de Deus. Deus nunca quer o nosso mal, irmão. Quem somos beneficiados sempre somos a gente. Deus nos enche de benefício.
Deus, Ele nos beneficia com a sua bondade, misericórdia, amor e graça, e com aquilo que a gente precisa. Então, o povo estava perguntando: por que nos desampararia por tanto tempo, Senhor? Por que o Senhor vai deixar essa situação continuar por tanto tempo? Por que o Senhor vai deixar isso acontecer por tanto tempo? Por que tudo isso? Talvez você pergunta: Senhor, quando isso vai mudar? Quando essa situação vai passar? Quando as coisas vão voltar ao lugar? Quando vai ser edificado de novo? Às vezes a gente pergunta. Às vezes a gente fala: Senhor, será que o Senhor esqueceu da gente? Será que o Senhor não vai agir? Será que o Senhor não vai trabalhar? Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem o poder de trabalhar na nossa vida. Deus tem o poder de trabalhar em nós. Deus tem o poder de fazer aquilo que a gente não pode fazer. Olha o que diz, continuando o 21. Aqui é a cidade, como se fosse a cidade, o profeta lá dizendo: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Depois eles perguntar para Deus: Senhor, por que te esquece de nós? Ou vai esquecer de nós para sempre? Ou por que nos desampararia por tanto tempo? Agora ele se vira e diz: converte-nos, Senhor, e nós converteremos a Ti, porque o povo precisava se converter dos seus maus caminhos. Conversão nós sabemos que é dar a volta, é voltar ao caminho certo. Você está seguindo um caminho errado, você tem que voltar para o caminho certo, você tem que fazer a conversão. Então converte-nos, Senhor, a Ti nós converteremos. Quando a gente quer se converter, Deus nos converte, irmão. Deus tem um poder de libertar a nossa vida. Então, diz: mas renova nossos dias como dantes. Seja, Senhor, nos converte. E de novo, vamos trazer de novo, nos restaura, Senhor, como era antigamente. Senhor, renova como era antes, Senhor. Senhor, faz de novo o que o Senhor fez no passado, Senhor. Renova as situações. E Deus tem o poder de nos converter, irmão, e renovar a nossa vida. Ele tem poder de fazer da casa da segunda glória ser maior do que a primeira. Ele tem um poder de dar uma vida para nós abençoada, mesmo passando por luta, provações. Ele tem poder de dar paz, irmão, e segurança. E olha o que vai dizer o versículo 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós de tão grande maneira? O povo, irmãos, hora que ele responde. Tem hora que ele responde. E nós vemos que, depois disso aqui, irmão, que Lamentações foi escrito por Jeremias. E lá no cativeiro Deus levantou Ezequiel. O povo estava perguntando, o povo estava lamentando, e Deus levanta Ezequiel para falar que ainda há esperança para o povo. Você entrou aqui achando que Deus esqueceu de você, mas Ele não esqueceu da gente. Ele não esqueceu de nós. Quer que Deus, Ele muda o cativeiro. Ele muda a situação. Ele até permitiu que o templo fosse criado, ou fosse formado, fosse construído. Porque Deus, nós sabemos que o nosso Deus é maior do que o templo. Não tem nenhum templo que cabe a Deus. Se o trono é aos seus céus e a terra é estado dos seus pés, ali era só uma demonstração que Deus estava com o povo. Então Deus é grande, irmão. Deus é fiel. Ele tem poder de perdoar a minha vida, tem poder de perdoar a sua vida. Nessa noite, se voltem para Deus de todo o coração. Converte ao Senhor. E analise as obras. Tem coisa que não acontece porque não chegou a hora. E tem coisa que não acontece porque a gente não se converteu ainda de verdade. Porque a gente precisa estar preparado para receber aquilo que Deus tem para a gente. Se o povo não passasse por esse processo, irmão, o povo ia continuar com o coração ruim, ia continuar na idolatria. Mas quando o povo passou pelo processo do cativeiro, depois nós vamos ver os profetas Ageus
Ageu, quer dizer, Zacarias e Malaquias. Não vai ter mais idolatria, o povo não tinha mais feito imagem. Enquanto nisso, antes do cativeiro, sempre tinha imagem, sempre tinha idolatria. Mas depois que eles voltaram do cativeiro, acabou a idolatria. Sabe o que Deus quer fazer? Quer tirar toda a idolatria da nossa vida. Quer tirar toda a idolatria da nossa casa, do nosso. E às vezes, irmão, a idolatria, às vezes é no dinheiro. Às vezes a idolatria é numa casa, é num carro. Às vezes nós idolatramos nós mesmos. É eu que consigo, é eu que faço, é eu que... Não, irmão, se Deus não dá vida, nós não fazemos nada. E hoje, sempre, nós devemos depender do Senhor. Em tudo nós devemos depender do Senhor. Mas eu preciso trabalhar. Senhor, me dá saúde, em nome do Senhor Jesus, para que eu possa acordar de manhã e trabalhar. Senhor, eu preciso construir isso. Senhor, se é da tua vontade, é preciso, o Senhor sabe que é necessário, me dá condição, Ele dá condição. Então tudo que a gente precisa, irmão, está na mão do Senhor. Então o povo se lembrou de Deus e começou a buscar e clamar a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, se lembra que você tem um Deus que pode fazer o impossível. Um Deus que abre o mar vermelho. Um Deus que fez o rio Jordão parar no montão e se abrir. Um Deus que enviou praga no Egito. Um Deus que através do Espírito Santo fez a Virgem dar à luz a um filho. Nós temos um Deus de milagre, irmão. Nós temos um Deus de maravilha. Então que nós se voltamos para esse Deus. Que nós se voltamos para esse Pai. Às vezes a gente não sofre, irmão, porque a gente não sabe o Deus que a gente tem. A gente se desespera. O que é isso? Falta de confiança. Enquanto Israel foi falado pela nossa irmã aqui, que Deus é o nosso auxílio, Salmo 115, 3 vezes, Deus é o nosso auxílio, nosso escudo. Enquanto Israel confiava de Deus, era vitória. Mas quando desconfiava, não confiava, era perca. Então, irmão, quem perde é nós mesmos quando a gente desconfia de Deus. Quando a gente não coloca tudo na mão dele. Mas quando a gente confia, a vitória é certa em nome de Jesus. Então, nessa noite, volte de todo o coração para Deus. Porque só Ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. E para consolar e confortar o nosso coração, Deus restaurou a vida desse povo. Passou o tempo, os 70 anos, e o povo foi restaurado novamente. Então, em nome do Senhor Jesus, se a gente se voltar para Deus, no tempo certo, Ele restaura as áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor, que é maravilhoso, perfeito e fiel.